Olá, tudo bem? Eu sou a Cris, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Uma das coisas mais interessantes na costura é que para o mesmo objetivo existem várias técnicas que podemos usar. Isso nos dá a liberdade de adaptar, a costura conforme nossas preferências, necessidades e os recursos que temos disponível. Na costura do zíper com braguilha, por exemplo, há diversas maneiras de executar o passo a passo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar duas técnicas. Uma para quando você optar pelo acabamento com a costura aberta e a outra quando você optar pelo acabamento com a costura fechada. Dessa forma você poderá escolher qual a melhor forma que se adapta ao seu projeto e à sua realidade na costura. Vamos lá? Na costura do zíper com braguilha, você vai receber o molde da braguilha e o molde do pertingal. O pertingal é costurado no lado direito da peça e a braguilha no lado esquerdo. Para deixar a braguilha mais resistente, eu indico entretelar com a entretela de malha ou com a entretela francesa. Depois que você cortou o molde, faça o pique de posição do zíper. Eu vou mostrar primeiro como fazer a costura do zíper com braguilha para acabamentos com costura aberta. Você vai iniciar fazendo o acabamento da curva do gancho. O acabamento você vai fazer somente do lado esquerdo e até o pique de posição do zíper. Também vai fazer o acabamento dessa parte arredondada da braguilha. Faça o acabamento com overlock, zigue-zague ou com um viés. Depois que você fez o acabamento, faça a costura de união do gancho. A costura de união é feita a partir do pique de posição do zíper. Faça uma costura deixando uma margem de 1 centímetro da borda e faça a costura de retrocesso no início e no final. E com o ferro, abra a costura do gancho. Na parte superior, faça uma dobra de 1 centímetro dos dois lados do gancho. Agora do lado esquerdo, costure a braguilha. Posicione o direito da braguilha sobre o direito da peça e alinhe as bordas. Faça uma costura deixando uma margem de 1 centímetro da borda. Inicie e finalize a costura com a costura de retrocesso. Agora tome a braguilha sobre a margem de costura e faça uma costura de pesponto. Essa costura ela vai dar um reforço na costura da braguilha. Se ficar uma pontinha aqui na parte de baixo, coloque para dentro e faça uma costura de travete para um melhor acabamento. Para iniciar a costura do zíper, tombe o lado esquerdo para baixo, dessa forma, e posicione o zíper deixando o terminal alinhado com a costura do gancho. Deixe a dobra do tecido uns 2 milímetros afastada dos dentes do zíper. Fixe o zíper com alfinetes na borda do gancho ou, se estiver iniciando na costura, faça uma costura de alinhavo. Para fazer a costura do zíper, eu vou utilizar esse calcador de zíper. Agora, cuidado com a posição da agulha. Desloque a agulha para o lado direito para ela não bater no calcador. Posicione a agulha deixando uma margem de 2 milímetros da borda do tecido. Abra o zíper e inicie a costura com uma costura de retrocesso. Quando chegar próximo ao zíper, deixe a agulha abaixada de forma que somente a ponta da agulha segure o tecido. Agora levante o calcador e feche o zíper. A costura do zíper será feita até a costura do gancho. Finalize fazendo a costura de retrocesso. O próximo passo é fazer a costura do outro lado do zíper sobre a braguilha. Verifique se a dobra da braguilha está certa. A minha está puxando um pouco para dentro, então eu vou colocar um alfinete para deixar ela bem alinhada, bem retinha.
Agora alinhe os ganchos e coloque o zíper sobre a braguilha. E aqui tem um truque. Puxe levemente o zíper, só um pouquinho mesmo, e fixe o zíper na braguilha com alfinetes, ou se preferir pode alinhavar. Essa leve puxadinha que você dá no zíper garante que o zíper não fique aparente na abertura. Tombe o lado esquerdo da peça sobre o lado direito e faça a costura do zíper. E para fazer essa costura, altere a posição da agulha para o lado esquerdo. Inicie a costura do zíper com a costura de retrocesso. Quando chegar próximo ao cursor do zíper, deixe a agulha baixada de forma que a ponta da agulha ultrapasse o tecido e levante o calcador. Abra o zíper e finalize com a costura de retrocesso. E aqui o zíper está costurado dos dois lados. O próximo passo é fazer a costura da braguilha. Para isso, alinhe a abertura do zíper com alfinetes. Para fazer a costura da braguilha, eu utilizo um gabarito. Esse gabarito é feito a partir do molde da braguilha. Para fazer o gabarito, copie o molde da braguilha e retire 2 centímetros da lateral e 1 centímetro da parte superior. Agora posicione o gabarito sobre o lado esquerdo. Alinhe o gabarito com a abertura, posicionando o gabarito 1 centímetro abaixo da costura do gancho. Eu vou prender o gabarito com alfinetes para poder fazer a marcação no contorno do gabarito. Para a marcação, você pode utilizar a caneta fantasminha, o lápis ou o giz de alfaiate. Retire o gabarito e, se achar necessário, fixe a braguilha ao tecido com alfinetes ou com uma costura de alinhavo. Para fazer a costura, eu vou trocar o calcador para o calcador de uso geral e vou alinhar a agulha no centro do calcador. Antes de começar a costura, levante a perninha do lado direito do zíper e coloque um alfinete pelo lado direito para fixar. Inicie a costura pelo lado de cima, fazendo uma costura de retrocesso. No final, tome cuidado para não ultrapassar a costura de união. Nessa parte, utilize o volante para controlar melhor a costura e finalize com a costura de retrocesso. E aqui está a costura da braguilha. O próximo passo é fazer a costura do pertingal. Veja que a parte de baixo do pertingal é reta e a parte de cima tem uma leve entrada. Dobre o pertingal ao meio, colocando direito sobre direito e faça uma costura de 75 milímetros na parte de baixo do pertingal. Depois que você fez a costura, vire o pertingal e acerte a ponta. Agora, no avesso, coloque o pertingal sobre o zíper e sobre a braguilha. A parte dobrada vai ficar sobre a braguilha e a parte aberta vai ficar alinhada ao zíper. Também alinhe a parte de cima do cos. E na parte interna, coloque alfinetes para costurar o pertingal. Para fazer a costura, vou utilizar novamente o calcador de zíper e vou alterar a posição da agulha para o lado esquerdo. Inicie com a costura de retrocesso e durante a costura vá puxando os tecidos para as laterais. E finalize a costura com a costura de retrocesso. Depois que você finalizou a costura do pertingal, faça o acabamento no contorno do gancho com overlock, zigue-zague ou viés. Finalize fazendo um travete unindo o pertingal com a braguilha. E esse é o resultado da costura do zíper com braguilha quando você vai fazer o acabamento com a costura aberta. E agora, para fazer o acabamento com a costura fechada, tem um detalhe diferente no início
e no final da costura. No início, você só precisa fazer o acabamento dessa parte arredondada da braguilha. Depois que você fez o acabamento da braguilha, todo o processo de costura é o mesmo. Então comece com a costura de união na curva do gancho até o pique e em seguida abra a costura com o ferro, dobrando 1 centímetro na parte de cima do gancho. Em seguida, costure a braguilha do lado esquerdo. Inicie a costura do zíper no lado direito e em seguida no lado esquerdo. Depois que você finalizou a costura do zíper, faça a costura no contorno da braguilha e em seguida costure o pertingal. E antes de fazer o acabamento no contorno do gancho, vem o detalhe final para fazer o acabamento com a costura fechada. Faça um pique logo abaixo da braguilha. Faça o pique chegando bem próximo à costura de união. Só tome cuidado para não romper a costura de união. Em seguida, tombe a margem de costura para o lado direito da peça e faça a costura de acabamento no contorno do gancho com overlock, zigue-zague ou viés. Depois que você fez o acabamento, finalize fazendo a costura de travete, unindo a braguilha ao pertingal. E aqui está o resultado da costura do zíper com braguilha com acabamento aberto. E este é o resultado da costura do zíper com braguilha com acabamento fechado.